Você já parou para pensar nos Templários? Aqueles caras de capa e espada que, se você não se liga, podem parecer apenas mais um grupo de malucos com uma obsessão por cavaleiros e cruzadas. Mas calma, não se empolgue. Na verdade, eles eram um bando de místicos, guerreiros e, pasmem, investidores. Isso mesmo. Eles tinham uma receita secreta de prosperidade que faria qualquer guru do sucesso contemporâneo parecer um amador. E se você acha que isso é só mais uma história de muito barulho por nada, é melhor se segurar, porque essa viagem vai ser mais emocionante que um campeonato de ioió no meio do carnaval. Imagina só, no século XII, os Templários tinham tanto dinheiro que, se fossem um aplicativo de finanças hoje em dia, seriam tipo o PicPay, o Nubank e o Bitcoin misturados em uma única plataforma. E o que eles faziam com toda essa grana? Ah, meus amigos, eles não ficavam só tomando vinho e jogando dominó. Eles investiam em terras, construíam castelos e, claro, guardavam segredos que fariam até o mais esperto dos economistas coçar a cabeça. Eles eram os verdadeiros mestres dos magos do mundo financeiro medieval. E se você está pensando que isso é só mais uma história de cavaleiros em busca do Santo Graal, pode parar por aí, porque na real, a verdadeira busca dos Templários era por riqueza e poder. Eles eram os primeiros a entender que o dinheiro não é tudo, mas fazer as escolhas certas com ele pode te levar a lugares que você nunca imaginou. Então, se você quer saber os segredos de prosperidade que esse grupo guardou às 7 chaves, fica comigo, porque eu prometo que no final dessa jornada você vai sair daqui com mais conhecimento do que um estudante de economia após uma semana de aulas. Agora, vamos começar a desbravar esse mistério. A história dos Templários é como um filme de ação com um toque de comédia. Eles eram a primeira fintech da história, e suas estratégias de investimento são mais atualizadas do que muitos especialistas que você vê por aí. Mas antes de entrarmos nos detalhes, deixa eu te contar uma coisa. Se você está pensando que a vida deles era só glamour e riqueza, pode tirar o cavalo da chuva. A vida de um templário era cheia de aventuras, perigos e, claro, muita, mas muita riqueza. Falando em riqueza, você sabia que eles foram um dos primeiros a criar sistemas de transferência de dinheiro? Isso mesmo! Se você estivesse lá na época e quisesse enviar grana para o seu amigo do outro lado do continente, era tipo fazer um Pix. Só que você tinha que estar disposto a enfrentar bandidos, monstros e até mesmo outros templários. Então, se você acha que sua vida está complicada, imagina a deles. Mas ao mesmo tempo, eles souberam tirar proveito de cada situação, e esse é um dos segredos que vamos desvendar hoje. E se você achou que isso tudo era só um monte de papo furado, calma, porque eu não estou aqui só para te contar histórias de cavaleiros e suas aventuras. O que eu quero é que você entenda como aplicar esses segredos de prosperidade na sua própria vida. E acredite, eles são mais relevantes hoje do que nunca. Afinal, quem não quer prosperar e conquistar seus objetivos? Então, sem mais delongas, vamos mergulhar de cabeça no mundo dos Templários e descobrir os segredos que eles guardaram às 7 chaves. Aperte os cintos, porque essa jornada vai ser cheia de altos e baixos, e com certeza você vai se divertir. E lembre-se, se você tiver alguma dúvida, pode perguntar, porque conhecimento é poder, e eu estou aqui para compartilhar. Agora que já estamos no clima, vamos direto para o que interessa, os segredos de prosperidade dos Templários. Para começar, precisamos entender quem eram esses caras e o que eles realmente faziam. Os Templários foram fundados em 1119, e seu nome completo era Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. Eu sei, um nome bem grandão. Mas o que importa aqui é que eles começaram como uma ordem militar, protegendo os peregrinos que viajavam até Jerusalém. Com o tempo, eles perceberam que a proteção não era suficiente. Eles precisavam de dinheiro para manter suas operações. E adivinha? Eles descobriram que o dinheiro poderia ser muito mais do que apenas papel ou moeda. Eles começaram a criar um sistema bancário primitivo. Imagina só, os Templários foram os verdadeiros bancários da Idade Média. Eles aceitavam depósitos de peregrinos e ofereciam empréstimos. Era tipo a gente ir ao banco pedir um financiamento,
mas com um pouco mais de espada e armadura envolvida. E aqui entra o primeiro segredo. Eles sabiam como construir relacionamentos. Os templários eram mestres em formar alianças. Eles se conectavam com nobres e reis, e isso aumentava a sua influência e riqueza. É o famoso networking que todo mundo fala hoje em dia. Se você quer ser rico, precisa conhecer as pessoas certas. E os templários eram os caras que estavam sempre na festa, fazendo amizade e conquistando corações e fortunas. Mas não pense que eles eram só sorrisos e abraços. Eles eram também muito estratégicos. Cada movimento que faziam era pensado para garantir a segurança e o crescimento da ordem. E isso nos leva ao segundo segredo: planejamento. Sim, eles tinham uma visão de longo prazo. Eles não estavam apenas pensando em enriquecer rapidamente. Eles queriam construir um legado. E se você quer prosperar, a primeira coisa que precisa fazer é planejar. Sem planejamento, é como tentar montar um quebra-cabeça sem olhar a imagem na caixa. Você vai se perder. Outro ponto que os templários dominavam era a diversificação. Eles não colocavam todos os ovos na mesma cesta. Eles investiram em propriedades, terras e até mesmo em comércio. Era como se eles fossem os primeiros investidores de risco, apostando em várias áreas para garantir que, se uma delas não desse certo, as outras ainda estariam lá para mantê-los de pé. E hoje em dia, a diversificação é uma das regras de ouro para quem quer prosperar financeiramente. Você não quer ser aquele que coloca tudo em ações de uma única empresa e, quando a coisa vai mal, fica chorando no canto da sala, não é mesmo? E se você acha que os templários eram só bons em fazer dinheiro, se enganou. Eles também eram muito bons em cuidar do que tinham. Eles construíram castelos e fortalezas, e isso não era só para mostrar quem era o chefão. Era para proteger seus bens e garantir que ninguém fosse lá e levasse tudo embora. É como ter um bom seguro hoje em dia. Você não vai sair por aí com um carro novo sem protegê-lo, certo? E a lição aqui é que a segurança é fundamental para a prosperidade. Você precisa ter um plano de proteção para seus bens e investimentos. E outra coisa que os templários faziam como ninguém era a educação. Eles eram super à frente do seu tempo e investiam no conhecimento. Eles tinham escolas e ensinavam seus membros a ler e escrever. Isso é fundamental. Um templário bem informado tinha mais chances de prosperar do que um que não sabia nem como assinar o seu próprio nome. E hoje, no mundo moderno, a educação ainda é a chave para o sucesso. Se você quer ser rico, estude. E eu não estou falando só de ir para a faculdade. Eu estou falando de buscar conhecimento constantemente, aprender novas habilidades e se atualizar sempre. E claro, não podemos esquecer da importância da disciplina. Os templários eram conhecidos por sua ética de trabalho e disciplina. Eles não eram do tipo que ficava enrolando ou procrastinando. Quando era hora de trabalhar, eles trabalhavam. Então, se você quer prosperar, precisa ser disciplinado. É como se você estivesse treinando para uma maratona. Você não vai conseguir correr 42 quilômetros sem treinar antes, certo? O mesmo vale para o sucesso financeiro. E se você está pensando que tudo isso é só teoria, vamos trazer isso para a prática. Vamos imaginar que você é um templário moderno. Como você aplicaria esses segredos na sua vida? Primeiro, comece a fazer networking. Conheça pessoas, participe de eventos e faça amizades. Depois, crie um plano financeiro. Defina seus objetivos e trace um caminho para alcançá-los. E não se esqueça da diversificação. Invista em diferentes áreas, seja em ações, imóveis ou até mesmo em um negócio próprio. E não posso deixar de lado a importância da proteção. Cuide dos seus bens, faça seguros e tenha um plano de emergência. E claro, busque sempre aprender e se atualizar. A educação é a chave para o sucesso. E por último, mas não menos importante, seja disciplinado. Trabalhe duro e não desista dos seus sonhos. E se você achou que isso tudo era só papo furado, lembre-se que os templários prosperaram em um mundo cheio de desafios. Eles enfrentaram guerras, traições e até mesmo a igreja, mas nunca desistiram de seus objetivos. E você também pode fazer o mesmo. Então, levanta essa cabeça e siga em frente, porque a prosperidade está ao seu alcance. Agora, para encerrar, vamos falar um pouquinho sobre o legado dos templários.
Eles podem ter desaparecido, mas seus ensinamentos ainda estão por aí. E se você quer ser uma pessoa próspera, precisa aprender com eles, porque no final das contas, os segredos de prosperidade que os templários guardaram são mais do que apenas dinheiro e riqueza. Eles são sobre construir um legado, fazer conexões e, acima de tudo, nunca desistir dos seus sonhos. E antes de eu terminar, deixa eu te deixar com uma piada. Por que os templários eram tão bons em finanças? Porque eles sempre tinham cavalos na manga! Agora, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever no canal. Vamos juntos desbravar mais segredos de prosperidade e conquistar nossos objetivos. Até a próxima, pessoal! E lembrem-se, a prosperidade é como um bom vinho. Quanto mais velha, melhor. Cheers! E assim encerramos essa jornada pelos segredos de prosperidade dos templários, com conhecimento, humor e, claro, uma pitada de aventura. Espero que você tenha se divertido e aprendido com essa história fascinante. Agora é sua vez de colocar em prática tudo o que aprendeu. Até logo!